nova forma de ativismo judicial, judiciário se tornando o novo chefe do executivo, o Brasil sendo declarado inconstitucional em um processo judicial. Essas são algumas afirmações carinhosas que têm sido feitas sobre processos estruturais nos últimos tempos. Mas afinal de contas, você sabe o que é um processo estrutural? Se não sabe, fica nesse vídeo até o final que a gente vai falar exatamente sobre isso. E para entender melhor o que é um processo estrutural e como ele teve origem, a gente precisa compreender algumas características próprias do neoconstitucionalismo. Em primeiro lugar, após a Segunda Guerra Mundial, no século passado, ocorreu um amplo processo de constitucionalização abrangente. O que é que isso significa? Matérias eminentemente políticas que antes não estavam previstas na Constituição passaram a ser positivadas, e o rol de direitos fundamentais, que costumava incluir direitos individuais, liberdades individuais, direitos civis, direitos políticos, passaram a incluir também direitos sociais, econômicos e culturais. Mas não só isso. Antes existia um foco muito grande na chamada dimensão subjetiva dos direitos fundamentais. Essa dimensão me dá a pretensão face ao Estado de exigir uma tutela específica quando o meu direito é violado. Mas agora, após a Segunda Guerra, o foco vai passar a ser a dimensão objetiva dos direitos fundamentais. A dimensão subjetiva continua, mas a dimensão objetiva determina que o Estado, ainda que ninguém esteja exigindo nada especificamente, atue continuamente não só para não violar direitos fundamentais, mas para realizá-los por meio de políticas públicas. E todos os poderes do Estado passam a estar vinculados aos direitos fundamentais, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Ao mesmo tempo em que tudo isso acontece, o Judiciário passa a ter um protagonismo maior na resolução de conflitos políticos. E isso acontece por dois fatores principais. Primeiro, por esse processo de constitucionalização abrangente que eu acabei de mencionar, cada vez mais matérias políticas são positivadas na Constituição e levadas ao Judiciário, no controle de constitucionalidade. E, em segundo lugar, há um crescente descrédito, ou uma crescente desconfiança do judiciário, ou melhor, dos grupos, principalmente de grupos vulneráveis, minoritários, em relação às instâncias políticas representativas tradicionais. Esses grupos passam a olhar o judiciário como guardião de promessas da Constituição. E é exatamente nesse ponto que eu quero chegar. Ao mesmo tempo em que houve uma positivação ampla de direitos fundamentais, a realidade não acompanhou, ou melhor, o direito não acompanhou a realidade. Uma positivação grande aconteceu, mas na prática o Estado falhou em vários momentos em efetivar esses direitos fundamentais. Essas omissões estatais criaram realidades de profundas e reiteradas violações de direitos fundamentais, especialmente para grupos minoritários e vulneráveis que não conseguiam a proteção dos seus direitos por meio das arenas políticas tradicionais. E é nesse contexto que vai surgir o processo estrutural. Mais especificamente em um caso que vocês já devem ter ouvido falar em Direito Constitucional 1 ou Direito Constitucional 2, chamado caso Brown versus Board of Education, que aconteceu nos Estados Unidos e foi responsável pela famosa dessegregação das escolas americanas. Nesse caso específico, e os processos estruturais não vão surgir no caso Brown 1, que geralmente é o mais comentado, mas no caso Brown 2, nesse caso específico, em 1954, a Suprema Corte disse que a segregação racial nas escolas é inconstitucional por violar o direito fundamental à igualdade. E que os estados deveriam promover com toda a agilidade, com toda a velocidade possível, a dessegregação das escolas. Esse foi o caso Brown 1 de 1954. Mas quando ela utilizou essa expressão aberta, com toda a velocidade possível, os estados do Sul entenderam como toda lentidão possível e ficaram empurrando com a barriga a dessegregação. Então, em 1955, veio o caso Brown 2, onde a Suprema Corte determinou medidas de caráter efetivamente estrutural para permitir a reestruturação das escolas e a efetiva dessegregação das escolas nos Estados Unidos. A partir desse caso, em várias outras circunstâncias e nas décadas seguintes, o processo estrutural passou a ser utilizado nos Estados Unidos. Seja em relação a casos do sistema prisional, para a reforma do sistema prisional, do sistema carcerário, seja para a reforma também de instituições de saúde mental que passavam por graves violações de direitos fundamentais também. Mas não só nos Estados Unidos os processos estruturais passaram a ser utilizados. No Canadá,
na Índia, na África do Sul, na Colômbia, na Argentina e diversos outros países, os processos estruturais passaram a ser utilizados não só para proteger direitos individuais, mas principalmente para proteger direitos sociais, econômicos e culturais. Diante de tudo isso, como é que a gente pode então definir de uma forma objetiva processos estruturais? Processos estruturais são processos judiciais que têm como objetivo a transformação de um estado de coisas A, onde há uma massiva, reiterada e profunda violação de direitos fundamentais, em um estado de coisas B, onde esses direitos fundamentais são garantidos e minimamente protegidos para o grupo que precisa desses direitos. Para que essa transformação aconteça, geralmente é necessário uma transformação, uma modificação em uma série de instituições públicas que foram responsáveis pela criação desse estado de coisas A, onde há violação de direitos fundamentais, ou então uma reforma em políticas públicas ou programas públicos responsáveis pela efetivação desses direitos. Então, o processo estrutural tem o objetivo de, por meio da intervenção judicial, e isso não significa que o judiciário é que vai fazer exclusivamente essa transformação, mas ele vai contribuir com essa transformação do estado de coisas A, violador de direitos, em um estado de coisas B, onde esses direitos são minimamente garantidos e protegidos. Mas, afinal de contas, qual é o papel dos processos estruturais hoje, principalmente no Brasil? Evitar que o acesso à justiça seja apenas uma questão de quem corre mais rápido e chega primeiro ao judiciário pedindo proteção. É sobre esse tema que a gente vai falar melhor no nosso próximo IGTV sobre processos estruturais, acesso à justiça e igualdade no acesso à justiça, e por isso eu aguardo vocês lá. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, tudo isso vai ser muito bem-vindo, e eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Até mais!